Obrigado, Carol, pela Certo. participação, por aceitar o nosso Eu que convite. agradeço. Gostaria que Prazer. você se apresentasse rapidamente aqui para o nosso público. Vamos lá. Ah, tá joia. Bem, meu nome é Carol, né, como o doutor falou, sou fisioterapeuta, sou especialista em cardiorrespiratória e terapia intensiva, tenho mestrado também em terapia intensiva, sou fisioterapeuta de voo e docente aqui de duas universidades em Jundiaí, né? E trabalhamos aí no aeromédico também, né, doutor, aí, nesse período da pandemia, então uma nova área Perfeito. para fisioterapia que surgiu. Sem dúvida, sem dúvida. Importantíssimo, né? Bom, Carol, legal, Uhum, obrigado aí por aceitar o convite para essa live de hoje. Fala de um assunto tão importante, né, que é a ventilação mecânica na com emergência, um certeza. assunto que desperta muita curiosidade e que poucos realmente dominam de verdade, né? Eu acho que o profissional fisioterapeuta ele é fundamental nesse contexto. Carol, para a gente aqui apimentar já a nossa discussão, não é incomum a gente atender alguns pacientes, principalmente aqueles pacientes vítimas de um trauma crânioencefálico grave, né? Que a gente Certo. identifica que ele tem ali sinais bastante sugestivos de estar evoluindo para a hipertensão intracraniana, fazendo aquela tríade de Cushing. E a gente escuta muito, né? É até histórico, né? Falar, esse paciente aqui ele precisa ser hiperventilado, né? Principalmente esse paciente com TCE, pelo menos no primeiro momento. Dá uma explicada para a gente quais seriam os benefícios ou malefícios de você hiperventilar um paciente que sabidamente tem um neurotrauma grave. Como é que isso funciona? Então, vamos lá, né? A gente precisa partir do princípio que a hiperventilação, ela pode ser um mal necessário, pode, né? A gente fala que é um mal necessário porque ela altera rapidamente, altera subitamente aí o hemometabolismo cerebral, como a gente sabe. Então, alterações na PaCO2, seja para mais, né, ou para menos, seja uma hipercapnia extremamente grande ou reduzir esses níveis de PCO2 muito baixos, eles vão alterar muito o metabolismo cerebral, ou seja, o fluxo sanguíneo cerebral. Então, a gente tem que entender que quando a gente vai tratar, por exemplo, desse paciente que o doutor acabou de discutir, um trauma, um politrauma com TCE, nós já sabemos que nas primeiras 24 horas já existe aí redução do fluxo sanguíneo cerebral nessas primeiras 24 horas. Se nós entrarmos com uma terapêutica muito agressiva no sentido de trabalhar com valores de PaCO2 muito baixos, abaixo de 30, aquela hipercapnia bem agressiva, aquela hiperventilação bem agressiva, nós iremos reduzir muito o fluxo sanguíneo cerebral. Então, hoje, o que se discute nos últimos trabalhos, nos últimos trabalhos que existem, é que a gente tem que manter uma PaCO2 alvo desde o momento da intubação. Então, qual seria esse valor de PaCO2 alvo assim que se intubou, né? 30 a 35 seria o ideal, né? Ah, Carol, mas nós não temos aí como fazer uma gasometria nesse momento. Esse paciente acabou de ser intubado. Então, a gente tem que pensar, né, no que a gente vai discutir daqui a pouco. Quais parâmetros eu posso ajustar na ventilação para tentar manter essa PaCO2 alvo em torno de, numa normocapnia, por exemplo, numa média de 35. Então, esse raciocínio inicial, para que a gente aí não prejudique ainda mais o fluxo sanguíneo cerebral desse paciente e possa levar até uma isquemia. Então, esse é o Perfeito. raciocínio que a gente pode ter de início aí com esse paciente. É, perfeito, cara. E lembrando, né, que no paciente vítima de um neurotrauma grave, um TCE grave, o que a gente menos quer para ele é hipotensão e hipóxia, né? Manter a Hipotensão e pressão de hipóxia. perfusão cerebral é fundamental para um paciente como esse, tanto é que quando a gente fala, né, daquela hipotensão permissiva, isso já não se configura muito para o paciente com TCE, porque a nossa média, né, de PA sistólica e PAM ela é um pouquinho mais alta, justamente para que você preserve aí a pressão de perfusão cerebral. Carol, quando a gente fala aqui de ventilação mecânica, né, invasiva, muitas pessoas ainda têm dúvida do que realmente isso é, né? Qual que seria o conceito disso. Então, vamos só para as pessoas aqui se habituarem, né? Então, você colocar um paciente no suporte artificial, né, de vida através de uma prótese ventilatória, né, seja um tubo orotraqueal, uma cânula de tráqueo, entre outros, desse tipo de ventilação, a gente vai jogar para dentro da veia do paciente uma certa pressão, uma mistura de oxigênio, né? O ventilador vai fazer isso, vai forçar essa entrada de ar e depois vai chegar um determinado limite que essa válvula expiratória ela vai se abrir, fazendo com que ocorra uma expiração de uma forma passiva. Então, seria de fato mais ou menos o que é ventilação mecânica invasiva. E aí, né, Carol, quando a gente fala isso de ventilação mecânica invasiva, quais seriam as grandes indicações? A gente vai
e tem no APH, né, aquela situação do paciente em franca insuficiência respiratória aguda, ou nos casos que ele é crônico e agudiza, né? Porém, existem outras situações, né, um contexto muito diferente do intra. Eventualmente, a gente vai entubar um paciente por proteção das vias aéreas, aquele paciente a gente sabe que vai ter uma evolução ruim, né? E o neurotrauma, sem dúvida, é uma condição que muitas vezes a gente entuba um paciente com Glasgow que não está abaixo de 8, né? As pessoas até questionam, pô, você entubou, o cara está com Glasgow de 10, de 11, pois é, né? Muitas vezes é preciso porque a gente sabe que ele tem uma condição clínica e neurológica que vai deteriorar. Então, como é que funcionaria isso? Quais seriam, de fato, Carol, algumas outras indicações na sua experiência como fisioterapeuta para que a gente indicasse aí colocar esse paciente no ventilador? E só mais um detalhe, você falou, né, que a gente tem desde o começo, que você entuba um paciente, você ter uma meta, né, o capnógrafo poderia nos dar, né, essa fração inspirada aí de CO2, porém nem todos as ambulâncias, dispõem, enfim, muitas vezes nem as salas de emergência dispõem de capnógrafo, inclusive alguns centros cirúrgicos, né, por mais absurdo que isso pareça, existem anestesias feitas sem capnografia, que vai avalia ali a fração inspirada de CO2, que seria até o padrão ouro para a gente saber realmente se esse paciente está entubado e, obviamente, acompanhar ele de uma forma muito segura do ponto de vista ventilatório. Felizmente, aqui no nosso serviço, a gente dispõe desse dispositivo através de uma monitorização, né, no monitor multiparâmetro, mas eu sei que muitos não têm. E aí cabe, né, obviamente, a gente discutir aqui como é que a gente iria acoplar um paciente adequadamente na prótese ventilatória, não tendo nenhuma gasometria, que a gente sabe, entubou um paciente, é importante ter uma gasometria, ali talvez nos primeiros 30 minutos, né? E depois, dia a dia, você vai, obviamente, ajustando os parâmetros conforme a sua necessidade, mas não podemos deixar de ter pelo menos uma gaso por dia para esses pacientes, já no contexto hospitalar. Então, Carol, a gente definindo aqui, né, o que é a ventilação mecânica invasiva, e fala um pouquinho mais das indicações que a gente poderia ter, né? Quais seriam as boas indicações aqui para instalar o paciente na ventilação mecânica no contexto do pré-hospitalar? Então, a gente tem aí justamente esse paciente que o doutor mesmo falou, aquele paciente que não consegue manter perviedade de vias aéreas por algum motivo, ou está rebaixando, ou começou a rebaixar. Nós temos também, o que não é no contexto de pré-hospitalar, mas aquele paciente que a gente coloca na VNI, então necessitou, né, um edema agudo de pulmão, precisou de uma ventilação mecânica não invasiva, e a gente verifica que essa ventilação mecânica não invasiva não está dando conta, esse paciente não está tendo melhora dos parâmetros, e também aí é avaliada a necessidade de uma via aérea artificial, esse paciente ser entubado. Então, todas essas situações onde nós já tenhamos aí a avaliação e esse paciente não consiga manter a perviedade dessas vias aéreas, não consiga manter a ventilação, o paciente que a gente já está vendo, olha, esse paciente logo vai rebaixar ou está rebaixando, a gente já começa a verificar alterações, muitos pacientes aí já começam o acúmulo de CO2, pacientes retentores, DPLCs crônicos, então a gente tem muitos pacientes que a gente já olha e fala, esse paciente vai dar problema, vai, né, precisar dessa ventilação. E é esse o raciocínio que a gente precisa ter desde o início da ventilação mecânica, até quando o doutor me convidou para falar sobre ventilação mecânica aí no contexto do APH, eu pensei, nossa, no APH, né, a gente não tem o fisioterapeuta no APH, mas nós temos na emergência, nós temos também nesse primeiro contato, então o paciente chegou rebaixado ou por algum motivo aí precisou ser entubado e a gente precisa instituir essa ventilação mecânica naquele primeiro momento, sem ter uma anamnese adequada, sem conhecer a anatomia daquele doente, sem saber como é aquela mecânica ventilatória. E aí a gente vai precisar instituir uma ventilação mecânica de uma forma mais protetora possível para que a gente, ao invés de promover benefícios para esse paciente, a gente não provoque mais prejuízos. Que é sabido que em poucas horas de uma ventilação mecânica mal conduzida ou muito agressiva, né, foi publicado um artigo recente agora na Critical Care falando do problema da agressividade nos parâmetros ventilatórios no início, nas primeiras 24 horas da ventilação mecânica e os prejuízos, o biotrauma que é causado em pouco tempo.
corpo devido a isso. Então, a injúria pulmonar, o estresse mecânico que é causado naquele pulmão logo nas primeiras 24 horas. Então, as indicações são inúmeras, né? Qualquer paciente que não consiga manter a segurança, a patência dessas vias aéreas vai ser entubado e a gente rapidamente, através de conceitos novos que surgiram agora também, não tão novos, mas que a pandemia nos trouxe mais visibilidade, a gente possa promover uma ventilação mecânica mais assertiva para esse doente, né? Essa é a nossa visão, a nossa necessidade de discutir esse tema tão importante, né? E muito... o pessoal tem muito medo de falar sobre ventilação mecânica. Não vou saber ventilar, não vou saber colocar os parâmetros. Onde isso não é verdade. Né? A gente sabe que com princípios simples, conhecendo bem a anatomia, conhecendo bem... eu tinha um grande professor na Unicamp que dizia, Dr. Brahma, do 6º andar, a primeira coisa que vocês têm que saber em ventilação mecânica é o que não fazer. Então, grandes contraindicações. Então, eu tenho grandes contraindicações, eu tenho coisas que eu não posso fazer, mas eu tenho hoje grandes manuais e grandes guidelines falando sobre ventilação mecânica protetora. Como eu protejo o pulmão desse paciente, e eu acredito que se encaixe perfeitamente nessa nossa discussão de hoje. Como eu posso errar menos, né? Como eu posso ser mais assertivo numa primeira instituição de parâmetros para que esse paciente não se prejudique. Então, eu acredito que, né, para a gente de um contexto geral, a gente pode, né, comentar aí sobre o que se discute muito hoje, né, que é a ventilação mecânica protetora, né, que é justamente isso. O que seria a definição de ventilação mecânica protetora? Nada mais do que o ajuste de parâmetros ventilatórios no intuito de não causar lesão ou injúria pulmonar. Estiramento cíclico, né, lesões, processos inflamatórios. Que isso acontece, infelizmente, rotineiramente, aumentando morbimortalidade, tempo de internação hospitalar e só prejuízos. Isso acontece desde a primeira instituição, né, de ventilação. Sem dúvida, Carol. E o que você falou é muito importante e a própria pandemia trouxe muito esse termo à tona, né, ventilação protetora. Sim. E as pessoas ficaram preocupadas, como é que eu faço isso, como é que eu não faço, o peso do paciente é importante, não é importante, como é que eu vou calcular esse volume. E muitas pessoas que nunca tiveram contato com a ventilação mecânica precisaram, né, até foram obrigados a colocar pacientes no ventilador, mesmo sem ter muito conhecimento por conta da pandemia. Eu acho que todo mundo aqui, em algum momento, teve que atender, entubar, ventilar um paciente com Covid. Isso veio muito à tona e, obviamente, até reforçou a necessidade desse profissional fisioterapeuta no contexto da emergência, seja intra-hospitalar e também fora do hospital, o que já é feito de rotina nos transportes aeromédicos, aí, como você bem trabalha. Então, Carol, uma coisa que a gente fica preocupado às vezes, né, e é muito comum a gente ver, por exemplo, né, a gente atende um paciente, um politrauma, intuba esse paciente na ambulância e muitas vezes leva esse paciente no ambu, leva ele com a ventilação do dispositivo bolsa, máscara, válvula, ventilando ele de uma forma muito errada, muitas vezes uma frequência totalmente fora e num volume também totalmente fora. Aí o paciente chega lá chocado, você fala, poxa, o paciente já não tem mais nenhum sangramento, aí você está vendo que esse paciente está sendo hiperventilado, com uma pressão intratorácica enorme, prejudicando o seu retorno venoso, né? Aí você diminuindo o débito cardíaco ao extremo. Exatamente, você acaba ajustando ali os parâmetros ventilatórios, o paciente volta a TPA. Fala, nossa, é uma mágica? Não, simplesmente ajustamos a ventilação desse paciente e tudo, obviamente, começa a funcionar adequadamente através de uma mecânica ventilatória mais fisiológica possível, né, Carol? Então, quando a gente falou aí das indicações da ventilação mecânica invasiva, então a insuficiência respiratória agudizada, ou aquela crônica que agudiza, né, ela pode ser classificada ali do tipo 1, né, que é hipoxêmica, quando a gente tem aquele valor ali de PO2 ali abaixo ou igual a 60 milímetros de mercúrio, ou aquela hipercápica, né, que você bem disse, que é o famoso tipo 2, né, quando você tem uma PCO2 ali acima de 50, maior ou igual a 50 milímetros de mercúrio. Então, Carol, diante disso, né, na sua opinião, paciente entubado, independente do tempo de transporte, o tempo de deslocamento até o hospital, quais seriam os grandes benefícios de você acoplar ele no ventilador? Até uma situação interessante, né, no grupamento aéreo, tinha-se muito costume, né, de não acoplar os pacientes no ventilador e ambusando ele durante o voo. Depois foi até instituído, né, pela nossa coordenação que paciente entubado é igual ventilador.
acabou essa história. Tanto é que até circuitos descartáveis para facilitar o manejo, né? Enfim, o descarte, depois a reposição. Então, qual seria o grande benefício para esses pacientes? A gente sabe que é inúmeros, mas fala dois mais importantes e a gente acoplar rapidamente um paciente na ventilação logo após a intubação. Carol. Acho que a primeira coisa, né? A gente vai promover ou prevenir a maior instabilidade hemodinâmica, que isso é um fator super, um fato, né? E evitar os danos decorrentes da hipóxia que vão poder acontecer. Então, eu acho que, na minha opinião, existem vários, né? Eu não me vejo fazendo um transporte nem de asa fixa, nem de asa móvel, com paciente no ambu, não sei, né? No dispositivo bolsa, válvula, máscara. Mas acredito que sejam esses, né? Acho que um pequeno tempo, como a gente é fisioterapeuta, tá falando de ventilação, mas quando a gente discute um tempo muito prolongado desse paciente no dispositivo bolsa, válvula, máscara, a gente já pensa no complexo do tórax, nas forças de retração elástica daquele tórax, em tudo que vai acontecer ali nas unidades pulmonares, e a gente já imagina o grande estrago que isso pode fazer, não agora, mas daqui a 24 ou 48 horas, quando a gente vai começar a sofrer aí as complicações desse estresse, né, desse estiramento cíclico que podem acontecer mais fácil aí nesse momento. Perfeito. Carol, vou te mostrar um detalhe aqui, não sei se você vai conseguir enxergar, mas você já viu isso aqui, né? Olha lá, um cuffzinho. Tô vendo um tubo e um cuff, tô vendo. Um tubo orotraqueal. Nosso famoso cuff. E um cuff. Carol, esse é um cuff, ó, vou tentar apertar, ele tá vendo aqui, né? Ele tá bastante túrgido, né? Tá bem cheio, né, de ar. Tá. Bem cheio. É aquele cuff que ele quer estragar a traqueia mesmo, né? Fala, o meu interesse é causar uma isquemia traqueal aqui, e esse é o meu interesse mesmo, né? Carol, temos aí um grande problema. Problemaço, né? Isso aqui é a alegria do cirurgião torácico, né? A famosa estenose de traqueias, lesões traqueais, por conta do cuff hiperinsuflado. Carol, é muito comum, né? Logo após você entubar um paciente, as pessoas pegarem ali a seringa e infundir um volume bastante alto, né, de ar no cuff, com medo, eventualmente, do paciente estubar ou de realmente ele não estar bem insuflado. Então, olha como fica duro aqui, né? Tá aqui. Olha como tá duro isso aqui. Você não consegue, com pouca força, encostar o seu dedo um no outro aqui. Você precisa fazer uma força importante aqui para você encostar e ele tá bem insuflado. Carol, hiperinsuflar o cuff, deixar ele com volume acima do que é o preconizado, esperado, qual que é a consequência do ponto de vista ventilatório a curto, médio e longo prazo para esse paciente? O que vai acontecer com esse paciente, Carol? Olha, as complicações são terríveis, né? E hoje a gente vai comentar algumas, mas a gente não encontra todos os ambientes hospitalares ou extra-hospitalares, enfim, ou os profissionais em mão de um cufômetro. A gente sabe que muitos locais a gente não tem esse dispositivo para oferecer. Esse cuff, ele tem que ser ajustado em uma pressão ideal ou mínima para vedar aquela via aérea, para que não tenha passagem de ar, ou enfim, para que eu não tenha comprometimento respiratório do ponto de vista de alguma secreção, enfim. O volume ideal do cuff, ele é o mínimo necessário para vedar a via aérea. Quais complicações elas podem advir disso? Bem, o primeiro ponto que pode acontecer, e nós pensamos que não, né? Olha, eu vou colocar 15 ml de ar aqui dentro desse cuff. Esse paciente, quando ele for manipulado ou sofrer alterações de mobilização, eu posso ter rompimento desse cuff, né? E com isso, a descida de muita secreção contaminada para o meu pulmão, podendo gerar aí pneumonias, podendo gerar diversas infecções. Eu posso ter, do ponto de vista, se a gente for pensar no tecido traqueal, né? Tecido aí, é um nome tão difícil para esse tipo do tecido da traqueia, né? Pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, um tecido que ele precisa de oxigenação, ele é muito ávido aí, ele precisa do oxigênio. Em poucas horas eu já posso ter lesões isquêmicas na traqueia. E essas lesões, elas são tão graves que se a gente permanecer com cuffs insuflados demasiadamente, ou seja, aí 35 centímetros de água, 40 centímetros de água, eu posso ter isquemia traqueal e lesão daquela traqueia em torno aí de 2 dias. Então, um tempo curto. 2 dias.
Dois se dias. discute de 24 a 48 horas, se a gente for avaliar a histologia daquele tecido, eu já consigo verificar aí muitas células mortas e áreas adjacentes com lesão. E aí? E se eu permaneço 15 dias? E se eu permaneço muitas vezes? Não vai para traqueostomia em 11 dias. Esse paciente permanece entubado mais tempo. Se ficar esses 11 dias, quantos anéis traqueais eu vou poder lesionar? Eu vou lesionar, né? Não mantendo uma pressão de cuff adequada. Muitos profissionais não verificam a pressão de cuff. Não veem a importância se verificar a pressão de cuff. Muitos não sabem nem o que é o cufômetro, né? Não sabem o que é o cufômetro. Existe uma grande, infelizmente hoje na internet, existe um grande número de profissionais que eles incentivam as pessoas a utilizarem a técnica da seringa. Insufla, quando o êmbolo voltar, você tira. Mais subjetivo que isso, eu nunca vi, entendeu? É muito ruim. Infelizmente, prejudica os nossos pacientes e a gente não imagina que em um tempo tão curto a gente pode ter uma lesão histológica tão grande, se pudesse ser avaliado, né? É o famoso jeitinho, né? É o jeitinho. Então, é aquela história. Não, insufla, quando o êmbolo voltar, você retira, né? Existe um estudo que foi feito com mais de 1.200 pacientes, um estudo de 2008, onde eles verificaram que a superestimação da técnica da seringa, ela ultrapassa 35%. Então, imagina, se o paciente precisava de 7 ml de ar, você vai superestimar esse volume em quase 40%. Com certeza. Então, é um volume muito alto, e as complicações aí são enormes, né? Então, é muito importante. A gente pensa, né, é um detalhe, mas um detalhe extremamente importante para que a gente mantenha esse paciente aí protegido, né? Também faz parte de uma proteção dessa via aérea. Não é só entubar, né, Carol? As pessoas ficam muito preocupadas ali no procedimento mecânico da intubação. O ato de você introduzir o tubo na traqueia do paciente. Eu acho que, como eu sempre falo, né, quando você vai manejar a via aérea, esse é uma das situações, né? Talvez aquela mais mecânica, aquela que talvez você treinando, né, você vai adquirir habilidade. Agora, o que está por trás disso, você realmente está diante de uma via aérea fisiologicamente difícil e conseguir, né, estabilizar melhor esse paciente antes de tubar, excelente. E depois, os cuidados pós-OT, que muitas vezes, o que eu vejo, né, Carol, você entuba um paciente, ele está lá na sala de emergência, parece que você dá as costas e o problema não é mais seu. Já entubei o paciente, como médico, terminou aqui o meu papel. Aí, né, a enfermeira já fixa ali o tubo, enfim, você não dá devida importância quanto está o valor do cuff, não chama a físio para ver quanto está ali a pressão do cuff, o ventilador, quem vai muitas vezes manejar a físio também, depois ele vai para a UTI, você esquece daquele paciente como se fosse, acabou o meu papel aqui, né? Então, Carol, eu, felizmente, né, olha aqui, ó, que eu tenho em mãos, né? Esse aqui é meu mesmo, tá até meu nominho aqui, ó. Foi um presente de um grande amigo aqui que eu ganhei, colega do grau, Dr. Minami. Então ele me deu esse cuff e esse cufômetro aqui. E, Carol, ele vem aqui, né, escrito para nós, né? Do tubo traqueal, qual que seria em centímetros de água o valor? Entre 20 e 30. Todos os cuffs que eu pego, eu coloco no cufômetro, geralmente bate acima de 100, 120. Ou no máximo do equipamento. Né? E ele mostra aqui também a pressão do tubo laríngeo, né? Que também precisa ser colocada adequadamente. Mas isso aqui é tão importante, muitas vezes as pessoas se esquecem ou não dão a relevância que esse assunto merece, né? E depois vai ter todas essas consequências desastrosas de uma via aérea, né? De uma traqueia totalmente lesionada, como você falou. É um paciente que realmente a gente causou um malefício muito grande para ele. Carol, aproveitando que você tem ampla experiência, né, em transporte aeromédico e sabendo, né, da fisiologia de voo, tudo aquilo que vai impactar no paciente que você está transportando aí, obviamente com asa fixa, né, avião, jato, no helicóptero, às vezes as pessoas perguntam, poxa, a altura ela é o suficiente para alterar ali a parte fisiológica do paciente? Quando a gente faz resgate aeromédico, geralmente a gente voa numa altitude baixa, bem baixa, que talvez não vai impactar diretamente na fisiologia do paciente do ponto de vista daquele ambiente hipobárico, né, de baixa pressão. Porém, quando a gente fala em transporte com asa fixa, que a gente vai voar aí a 30, 40 mil pés, né,
obviamente a cabine é pressurizada, mas a gente vai estar ali como se estivesse na Concagua ali, né? A 4.000, 4.500 metros de altitude. Então tem um ambiente hipobárico, e quando a gente fala de ambiente hipobárico, tem diversas situações, a parte fisiológica do paciente vai mudar. Então, queria que você colocasse aqui para nós quais seriam aquelas alterações fisiológicas básicas e qual que é a importância de quando a gente vai transportar esse paciente trocar, né, cuff com ar por água, e as sondas que tiver ali também com ar, trocar tudo por soro ou água. Qual que seria a grande importância disso, Carol? Então vamos lá, né? A gente vai agora trocar de ambiente, trocar de pressão atmosférica. Então vamos embora, vamos trocar. Então a gente está aqui a nível do mar, em cima da nossa cabeça uma coluna de gases aí de 760 milímetros de mercúrio. Perfeito. E aí a gente vai subindo, como o doutor falou, né? Aí acho que com as amostras vocês voam até 18 mil pés, não sei se é 18 mil, não sei. Até menos. Até menos. Até menos, enfim. Vamos para a galera aqui entender. Geralmente com um resgate aeromédico a gente está voando aí, vai, a 2.500, 3.000 pés no máximo. Então, geralmente a gente não passa disso, a gente voa baixinho, voa bem baixinho. Bem baixinho. E a gente lá no aeromédico, a gente vai chegar a 45 mil pés. Esses dias eu olhei 46 mil pés, já comecei a sentir alguma coisa. Falei, opa, é pressurizado, mas mesmo assim, né, a gente se discute que a pressurização de cabine, que mesmo com a pressurização de cabine, a gente não consegue ter a mesma pressão que nós teríamos fora do ambiente. Então, existe uma lei, existem, na verdade, duas leis muito importantes para a gente discutir, até essa questão do cuff, que a primeira é chamada lei de Boyle, ou Boyle-Mariot, que ela fala o seguinte: conforme eu tenho conforme eu tenho altitude, conforme eu tenho aumento da altitude, eu tenho diminuição da pressão, né, acima da nossa cabeça, dessa pressão desses gases, da pressão atmosférica. E quando eu tenho redução da pressão atmosférica, eu tenho aumento do volume dos gases. Então, à medida do que conforme eu vou subindo, todas as regiões no meu corpo que possuem ar, elas vão expandir. E quando a gente pensa num paciente entubado, um dispositivo que possui ar, que a gente precisa tomar muito cuidado, que vai expandir demais, é o cuff, né? É o balonete. Então, um dos cuidados que nós temos no aeromédico, que a gente não pode esquecer, né, é de trocar o ar do cuff por água. Então, isso vai evitar com que a gente tenha a expansão tão grande desse cuff e possa causar qualquer lesão, ou maiores lesões, ou até explodir esse cuff, ou até aumentar demais a sua pressão, porque o volume do gás vai expandir e vai poder lesionar a traqueia, como a gente falou. E existe uma outra grande alteração fisiológica que vai acontecer, que ela é causada por o quê, né? Que seria a lei de Dalton, que ela discute em relação à pressão parcial dos gases. Conforme eu tenho aumento da altitude, eu tenho diminuição da pressão atmosférica e, consequentemente, eu tenho uma redução da pressão parcial dos gases. Para nós termos uma ideia, né? Quando a gente está discutindo aqui, a nível do mar, uma pressão atmosférica de 760, a gente tem uma pressão de oxigênio, uma pressão parcial desse gás, a 21%, em torno de 160 milímetros de mercúrio. Quando a gente chega a 18 mil pés, por exemplo, que seria a metade da pressão atmosférica, 380 milímetros de mercúrio, a gente já tem cerca de 80 milímetros de mercúrio de oxigênio. Então, conforme a gente sobe, a gente vai tendo menos oxigênio. E esse é um dos grandes problemas, que é a hipóxia hipobárica. Só que nós estamos discutindo aí um paciente entubado. Então, esse paciente entubado, do ponto de vista de hipóxia, ele não vai sofrer, porque nós estamos ajustando parâmetros no ventilador. Perfeito. Os cuidados que nós vamos ter que ter é escolher um ventilador mecânico adequado, que não sofra, né, nenhuma alteração para fornecer pressão, fornecer o oxigênio de acordo com a altitude. Então, do ponto de vista assim, de fisiologia de voo, o que mais vai alterar mesmo para nós seriam essas duas leis, em relação à pressão parcial dos gases e em relação à expansão de todos os locais que possuem ar, né, no nosso corpo. Perfeito. Todas as cavidades, né, Carol? Então, se o todas as cavidades, está transportando um trauma abdominal, está distendido, tem que passar sonda, porque tem que passar sonda. Vai distender ainda mais, enfim, né? A gente tem todas as consequências aí do disbarismo, pode ter odontalgia, né? Aquele arzinho dentro do dente, dor de ouvido. Dor de ouvido. Então, todas as cavidades que possuem ar, elas vão expandir, porque
Quando a gente aumenta a altitude, vai ter expansão desses gases, então vai aumentar a Desses pressão. gases. Então, cuff, trocar por água é importante, é uma situação importantíssima. E ajustar o ventilador, porque esse paciente vai ter uma queda ali, né, da sua saturação, então a gente precisa realmente ajustar, demandar mais oxigênio para esse paciente, sem dúvida, e até mesmo para nós, né, que estamos até acostumados, de certa forma, a voar nessas altitudes nos transportes aeromédicos, a gente sente um pouquinho, né? Pode dar um pouco aquela sensação ruim da altitude, né? Ali a pressão mais hipobárica, né? A pressão mais baixa. Então, isso é fundamental a gente saber e colocar aqui para as pessoas que é algo que a gente precisa tomar muito cuidado, né? Não é simplesmente colocar um paciente no avião, num jato e levar ele para outro estado, para outro país. É uma complexidade, né? As pessoas não imaginam como é complexa a operação aeromédica envolvendo esses pacientes graves, principalmente aqueles intubados. E o pré-voo, né? O pré-voo demanda, acho que 4, 5 vezes mais tempo do que o próprio voo. Com certeza. Né? Tudo alinhado, né? Nosso tudo certinho. Carol, acho que a gente falou de assuntos já muito interessantes, porém o que a gente precisa colocar aqui para o pessoal, né, e gostaria da sua ajuda aqui, muitas pessoas não conhecem ou desconhecem quais seriam aí os modos ventilatórios mais convencionais, né, aqueles básicos. Então, por exemplo, na viatura do SAMU a gente tem geralmente o ventilador é um Voxlog, né, um da Drager, que é um excelente ventilador, ou algumas outras tem o da MagnaMed, né, que hoje eles são até muito intuitivos, né, a maioria é touch, já vem com presets, enfim, até uma pessoa que nunca viu aquilo, já é adulto, mais ou menos o peso você estima ali, Isso. O tamanho do tubo, então é até muito intuitivo, né, plug and play, vamos dizer assim. Mas, obviamente, para aqueles ventiladores mais antigos, que você precisa ajustar qual que é o parâmetro que você vai iniciar a ventilação, vamos falar aqui dos mais básicos, para a gente não entrar numa seara muito longa. Então, VCV, PCV, PS e SMV. O que seria cada um deles e qual seria uma boa estratégia para aquele paciente que a gente acabou de intubar, um politrauma, não precisa nem ser com TCE, qual que seria o modo ventilatório ali tranquilo para a gente escolher, qual que seria o mais fácil, mais indicado para quem tem pouca experiência com ventilação mecânica, Carol? Então perfeito. Bem, eu vou de uma maneira bem simples, começar só falando que a gente tem 2 modos, que é o pressórico e o volumétrico. Perfeito. Se a gente for pensar em que modo que eu utilizo, quando a gente pensa em um modo um pouco mais fisiológico, seria o modo volumétrico, aquele que a gente vai escolher um determinado volume corrente, que já vamos discutir na sequência, e determinar aquele volume de acordo com cada pessoa, né, o peso predito. Perfeito. E temos o modo pressórico, onde nós determinaremos qual será a pressão máxima que nós vamos poder permitir dentro do pulmão daquele paciente. Então, modo pressórico e modo volumétrico, existem diversas aí indicações, a gente já vai falar de alguma delas. Aí a gente vai para as modalidades. Quando a gente discute modalidade, nós estamos discutindo se nós vamos permitir ou não que aquele paciente cicle, respire, ajude o ventilador, ou se nós iremos controlar a ventilação de um modo total. Quando a gente discute modos ventilatórios controlados, significa que nós iremos determinar a janela de tempo e a ciclagem total desse equipamento. Nós não deixaremos que o paciente entre, respire sozinho, participe da sua ventilação, controlado. Assistido. Então, o que seria uma modalidade assistida? O próprio nome já diz. O paciente vai assistir essa ventilação. Ele dispara o ventilador, ou seja, ele faz um esforço inspiratório negativo, faz um esforço e dispara esse paciente. Se ele não conseguir completar o ciclo, o ventilador termina o ciclo. Então, falamos de controlado, nós determinamos tudo, o paciente nada. Bem sedado, acoplado, né? Temos o controle de tudo. Perfeito. Assistido, esse paciente, ele nos auxilia a terminar, começar, ou ele participa desse ciclo. Temos o SIMV, uma modalidade que hoje tem uma discussão muito grande a respeito dela, se ela está em desuso ou não, que seria uma modalidade que o paciente, ele fica... é uma delícia para ele. Se ele não participa, é uma modalidade que permite ciclos tanto controlados, quanto assistido, quanto espontâneos. Então, esse paciente se adapta muito a essa ventilação e depois é muito difícil o desmame. É uma modalidade que hoje existe uma grande discussão em relação a ela. É fácil para quem não tem muita expertise, porém, os prejuízos para esse paciente podem acontecer, porque ele se adapta muito fácil. E o PSV, né, que seria
um tipo de modalidade espontânea, onde a gente adapta alguns parâmetros iniciais de auxílio para esse paciente, uma pressão chamada de suporte, o próprio nome já fala o que é, e esse paciente tem frequência respiratória livre, tempo inspiratório livre, volume livre. Então, basicamente, a gente falou 2 modos, pressórico e volumétrico, e as modalidades. Sabendo que hoje existem, é muito mais amplo, mas a gente está fechando essa discussão para umas questões mais básicas. Depois disso, a gente precisa escolher para esse paciente. Então, um jovem, um politrauma, enfim. Bem, primeiro contato com esse paciente, não sei se ele vai evoluir com hipertensão intracraniana, não sei o que está acontecendo do ponto de vista de hemometabolismo cerebral, não sei. Então, é mais seguro, na minha opinião, vai ser mais seguro, eu não conheço essa situação desse paciente, admiti-lo num modo pressórico. Eu não sei se ele tem alguma patologia pulmonar prévia, só que eu não posso aumentar demais pressão intratorácica. Porque justamente, como o doutor até comentou, o aumento exacerbado da pressão intratorácica vai diminuir o retorno venoso cerebral, o aumento do fluxo sanguíneo e todas as consequências hemodinâmicas também, como alteração aí de débito cardíaco que a gente tem. Então, seria mais seguro, né, se a gente admitisse esse paciente num modo pressórico, numa modalidade controlada, esse paciente bem sedado para agora, nesse primeiro momento, a gente poder controlar essa ventilação e evitar qualquer prejuízo. Porque se esse paciente começa a brigar com a ventilação, ou seja, eu deixo numa modalidade, ou esse paciente não está bem acoplado, ele começa a brigar com o ventilador, eu demando muito mais oxigênio. Então, o consumo de oxigênio vai aumentar demais. Então, seria, na minha opinião, um modo pressórico, controlado, esse paciente bem sedado, onde a gente possa controlar e determinar os parâmetros iniciais da ventilação mecânica de uma forma protetora. Na minha opinião, modo e modalidade seriam esses aí para começar. Perfeito, Carol. Então, o modo ventilação a pressão, controlada a pressão, seria mais seguro numa paciente que a gente desconhece, né? Que a gente não tem ali nenhuma informação a priori de antecedentes. Mas vamos pensar assim, né? Geralmente são pacientes jovens. Infelizmente, quem sofre um politrauma é jovem, da sua faixa ali dos seus 17 até os seus 50, 55 anos. Que em tese, né? Não é para ter nenhuma grande comorbidade, mas enfim, a gente não tem como a gente prever isso. Então, o modo controlado e ventilar a pressão, no primeiro momento, é mais seguro. Que muitas vezes eu vejo, Carol, principalmente quando a gente vai fazer transferência, né, de paciente de uma unidade pré-hospitalar fixa, uma UPA, para um hospital, pô, vejo lá, o paciente está na ventilação mecânica, chocadaço, com droga vasoativa, daí você vê a pressão que está sendo colocada no paciente enorme. Tá no teto, enorme, né? No teto. Eu falei, meu Deus, né? Pique enorme, né? E nessa seara aí, né, obviamente, meu Deus, é que o paciente está chocado por conta de uma falha na sua ventilação. Você ajuda esse cara volta ali a fazer ali a sua pressão basal 11,8, tira a droga, transporta. Então, acho que no primeiro momento é importante a gente ter esse conhecimento. E eu acho que não ter medo, né, Carol? As pessoas ficam com muito medo de sedar o paciente e bloquear ele nesse primeiro momento para você acoplar, e principalmente para quem está transportando, precisa ter segurança no transporte, né? Então, com certeza, doutor. Bloquear ele nesse primeiro momento, né? É fundamental. Eu vejo que muitas vezes as pessoas ficam com receio. Ah, tô com medo de bloquear, de curarizar, de sedar demais o paciente. Poxa, eu acho que você está fazendo aí um grande desserviço para sua vítima, né? Causando um grande prejuízo para ele. Então, a ventilação mecânica ela é fundamental para que a gente possa realmente ajudar o nosso paciente, né? Fazendo com que ele realmente não tenha essas consequências tão graves de algo que, infelizmente, não é tão discutido, não é difundido nem na faculdade de medicina, né? Não tem uma aula de ventilação mecânica contento para que a gente possa realmente ter essa importância, né? Receber essa importância. Então, tanto é que aqui eu faço um gancho, né? No meu curso aqui, um dos grandes bônus vai ser realmente a gente falar sobre ventilação mecânica, né? Desmistificando a ventilação mecânica, é claro que num contexto muito mais amplo do que a nossa live aqui, mas eu acho que para aquilo que a gente está falando é realmente despertar nas pessoas, né? Nos médicos, enfermeiros, técnicos, socorristas, todo mundo que trabalha com APH, saber que isso existe, que é importante, que não é só um equipamento ali que fica parado dentro da ambulância, que você fica morrendo de medo só de olhar para ele.
né? Eu vejo muito isso, né? O médico, quando vê o ventilador, fala, ai, espero que eu nunca tenha que usar esse negócio, porque eu não sei nem montar o circuito. E quando Isso. Deus nos acuda, né? É peça que não encaixa, onde é que vai. Então, realmente, a gente precisa acabar, né, com essa situação e realmente colocar para as pessoas que isso é extremamente importante. Ventilar um paciente adequadamente é extremamente importante. Dito Covid aí, né? Quantas pessoas acabaram não sendo prejudicadas por não serem ventiladas adequadamente, né? Enfim, isso forçou a gente a estudar um pouquinho, aqueles que aproveitaram, né, o momento para se atualizar, estudar. Tanto é que no SAMU a gente tinha um ventilador e hoje nós temos três. Por quê? A gente sabe Que que bom. problema, a gente sabe pode ter uma segunda ocorrência, né, que vai precisar do ventilador. Então, é fundamental que a gente tenha realmente ali o conhecimento básico, não precisa ser um grande expert em ventilação mecânica, mas saber os modos ventilatórios, como você vai aplicar isso no paciente e levar ele em segurança para o hospital, para ele seguir aí o seu atendimento, ele é fundamental nessa situação, né? Então, Carol, só para o pessoal que entrou agora recapitular. Se eu tenho, então, um paciente jovem, politraumatizado, intubei, coloquei ele na ventilação, modo ventilatório controlado, né? Com o modo controlado, e ventilando ele a pressão num primeiro momento, né? Lembrando aí que, para as pessoas aí que não lembram muito, né, da nossa fisiologia respiratória, né? A gente respira aí, quanto que a gente coloca de oxigênio no nosso pulmão numa inspiração em torno de 500 ml, vamos dizer assim, né? 150 vai para o espaço morto. Então, por minuto, a gente vai colocar 6.000, mais ou menos, ml, 6 litros de ar, porém, o que realmente vai ficar ali no pulmão, né, que está fora do espaço morto, em torno de 4.400, 4 litros e 4,4 litros, né? Então, muitas vezes que eu já escutei também, né, Carol? Poxa, o paciente está hiperventilando. Aquele paciente está hiperventilando super curtinho, né? Isso, Não super. vou fazer. Não tem um volume, né? Não Não faz tem um volume aí, né? ele não vai chegar nem perto daquele que é o volume minuto dele, né? O volume corrente adequado para ele. Não vai conseguir Não. ter chegar nem próximo daquilo que é o fisiológico para ele, né, Carol? Então, a minha grande decepção, muitas vezes, na minha grande tristeza, é ver que a falta de importância que se dá para algo que é tão simples, ao mesmo tempo que é fundamental para a gente realmente assistir adequadamente esses pacientes, né? Não ficar refém de simplesmente você ir lá, né, ambuzar o paciente, só ficar no ambu e levar ele para o hospital e rezar para que, né, a fisioterapeuta ou o fisioterapeuta ou o enfermeiro coloque ele na ventilação e rezar para que não te pergunte nada. Doutor, como é que são os parâmetros ventilatórios? Tipo assim, não sei, eu vim no ambu. Né? Não tem nada mais deselegante do que você entregar um paciente sendo ventilado de uma forma assim, né? Não é que é errado, né, Carol? Mas, poxa, temos muito além disso para ofertar para o nosso Para paciente. oferecer. Então, não dá para a gente aceitar isso, né? Principalmente nos transportes mais longos, e nem nos mais curtos, como você bem disse, porque faz parte do tratamento, né? Quantos casos de vile, né, nós não vimos aí na Com Covid, certeza. e até aproveito aqui para que você falasse um pouquinho sobre a vile e qual foi a sua experiência aí, se você atuou em enfermaria, UTI, Covid, e qual que seria a grande importância de a gente ventilar adequadamente um paciente aí que tem um problema, né, de ventilação, perfusão, um paciente tão grave como um Covid aí que tem ali as suas grandes repercussões dentro de um órgão que é o pulmão. Como é que foi isso para você? Foi um momento bem complicado, né? Nós começamos aí 2020 com um cenário de terapia intensiva. Tá travando para mim, doutor? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem, pode prosseguir. Tá travando, pode prosseguir. Pode. Nós começamos aí 2020 com um cenário totalmente diferente, né? Um cenário onde a gente tinha uma UTI, mas alguns pacientes pós-operatório, não sei quantos entubados, né? E de repente passou-se aí março, abril, maio de 2020 e nós já estávamos aí com a UTI lotada, só Covid, manejando situações novas, pulmões que rapidamente, redução de complacência, resistência nas alturas, as grandes discussões, né, de recrutamento, de driving pressure, de novos termos, né, ou termos que foram trazidos à tona por conta desses pulmões de tão difícil ventilação. E aí começaram a surgir as lesões pulmonares induzidas por ventilações mal manejadas.
né? De início, não se calculavam, não se realizavam tantos cálculos, né, para a gente saber quanto de ar esse pulmão suporta, como ele recebe esse volume que eu ofereço. E o pulmão do Covid o pulmão do paciente com Covid é um pulmão de extremamente difícil ventilação, né? E aí começaram as lesões por pressões extremamente altas, então pressões de platô aí acima de 30. PIPs sem cálculo nenhum, mas vamos colocar 15. Por quê? Porque 15 melhorou a saturação. 18 de PIP, 20 de PIP. Então, o aumento não planejado e um aumento sem conhecimento fisiológico nenhum, sem cálculo nenhum. Então, numa simples, eu vou tentar corrigir essa gasometria, qual que é a alteração? Não, PO2 está baixo, então eu vou aumentar a PIP, eu vou aumentar a pressão. Iam se aumentando os parâmetros e aumentando-se a frequência respiratória para não deixar um PCO2 tão alto, mesmo tendo uma hipercapnia um pouco permissiva, né, que se discute. Só que o número de lesões, o número de alterações por mau manejo da ventilação mecânica só foi crescendo. Então, isso aconteceu por cerca de 1 ano, né? Então, foi bem difícil no primeiro ano, as lesões pulmonares foram aumentando de uma forma avassaladora. E agora, quando a gente entrou mais ou menos no segundo semestre de 2021, a gente começou a ter um manejo um pouco mais desenhado, a gente começou a ter alguns estudos saindo, a gente começou com os profissionais conhecendo o que seria uma estratégia protetora, conhecendo o que seria, né, esse driving pressure, que nada mais é do que como o seu pulmão recebe um volume, ele vai conseguir acomodar esse volume ou a pressão nas forças, na parede daquele pulmão vai ser extremo. E aí começou-se a entender essa linha de corte de 15 de driving pressure, então a gente não pode ter uma pressão de platô menos a PIP, né? A pressão de platô nada mais é do que a complacência estática desse pulmão. Quando eu dou a pausa inspiratória, esse volume, ele vai se adequar, ele vai assentar nesse pulmão. Eu não posso ter pressões muito altas ali. Marcelo Amato, ele fala, são palavras dele, né? Mas toda vez que a gente vai ler coisas de Marcelo Amato, ele fala, volume e pressão andam de mãos dadas. Né? E não tem como você fornecer um volume para um pulmão sem que ele sinta a pressão daquele volume. Então, como muito bem o doutor falou, a gente precisa trabalhar com parâmetros adequados para não prejudicar mais esses pulmões do que ajudar. Que foi o que aconteceu agora, muita lesão induzida por ventilação mecânica mal conduzida. Que não é difícil, né? Eu acho sensacional esse bônus aí do seu curso, porque é desmistificando a ventilação mecânica. A gente não vai falar de NAVA, de modalidades avançadas, né? Não, a gente está falando do básico. Né? Eu sei que é mais fisiológico o modo volumétrico, mas o pressórico, em algumas situações, é mais seguro. Então, a gente tem que pensar em segurança para depois que a gente desenvolver expertise, a gente poder, em momentos de breve avaliação, poder adequando e poder trabalhar um pouquinho de uma forma mais confortável. Só que no início é segurança. E eu acredito que agora, num período onde a gente já está tendo um menor número de casos, enfim, um melhor manejo desses pacientes. Mas no começo, realmente, os casos aí de dificuldade de ventilação foram terríveis e de lesões esses pulmões também. Então, e a gente não pode culpar, e foi culpa da fisioterapia? Não, a gente não culpa ninguém, porque tem uma equipe por trás desse paciente. Então, foi bem como o doutor falou. O médico precisa entender, o enfermeiro precisa entender, o fisioterapeuta precisa entender que existe o básico daquilo. E se a gente souber o básico, a gente consegue ajudar muita gente, né? Porque a gente já não começa fazendo errado e não prejudica esse paciente aí em tão pouco tempo. Então foi mais ou menos isso. Perfeito, Carol. Sem dúvida, né? O intuito é realmente, o ônus do curso é realmente colocar para as pessoas como elas devem, né, iniciar essa ventilação, falando realmente ali do básico, até mesmo até um pouco mais avançado para o público médico, para os enfermeiros, porém, dar segurança para o paciente e você também é seguro quando for instalar o paciente na ventilação, né? Não ficar com aquele receio, com aquele medo de olhar o equipamento ou não saber o que fazer com ele, né? De nunca ter ligado, de nunca ter montado um circuito, né? O que, ao meu ver, é até constrangedor, né, por uma equipe como essa. Então, alguns colegas aqui no chat falaram, né, que você ventilar adequadamente, você prevenir lesão, vai conseguir
trabalhar muito melhor esse paciente, muitas vezes fazer com que aquilo que você está pensando que é um choque, será que você reviu tudo? Será que a sua ventilação está adequada? Não está inadequada? Pois é. A gente vê muito isso, muita alteração hemodinâmica por conta de ventilação mal conduzida. PIPs extremas. PIP alta. Isso. PIP alta. Aqui. E lembrando, né, Carol, a gente está diante de um paciente traumatizado que possivelmente a demanda de oxigênio dele é altíssima, até porque... Altíssima. Está ventilando. Geralmente, quando a respiração dele ele deixa de ser aeróbica para anaeróbica, naquele momento ele já sofreu muito, então ele precisa de oxigênio, precisa ser ventilado adequadamente. Então, todos os processos fisiológicos dele precisam ser preservados, ou até mesmo já revertidos, né, o quanto antes. E o pré-hospitalar tem, sim, essa missão, né, não é simplesmente você salvar a vida do paciente. Eu acho que isso já ficou um conceito muito arcaico, né? Realmente, claro, é premissa, mas poxa, ficou pouco para nós. A gente tem condição, sim, através, né, da medicina pré-hospitalar e todo o conhecimento que hoje tem, né, a enfermagem, fisioterapia e tudo, de colocar, agregar valor para o nosso atendimento para que a gente chegue com ele no hospital nas melhores condições possíveis, né? A gente coloca, eu falo muito isso, Carol, a gente entende e deve conhecer a realidade locorregional para onde esse paciente está sendo levado. E nem sempre a sala de emergência vai estar tão bem preparada assim. Às vezes a equipe do pré precisa lançar mão de alguns procedimentos, de realmente alinhar e ajustar muito melhor esse paciente, porque a gente sabe que, infelizmente, dentro do hospital não vai ter condições. Então, para ter uma realidade que, infelizmente, é essa, não vai receber, pelo menos naquele primeiro momento, uma melhor assistência. Talvez lá na UTI, talvez quando chegar alguns outros colegas, mas no primeiro momento, enfim, ele pode sofrer ali alguma consequência por estar diante, né, onde deveria estar os melhores profissionais dos hospitais. Geralmente a gente encontra pessoas não tão bem preparadas, assim como ocorre no pré. Então, saber ventilação mecânica é um grande trunfo, né? Na verdade, é um dos grandes diferenciais das equipes hoje, que precisa ser falado, precisa ser incentivado. Então, o curso vai trazer isso de uma forma muito dinâmica, muito fácil de entender, né? Até lúdica, mas que não pode ficar esquecida. A gente não pode achar que isso não existe, que não está ali só como um equipamento, como um objeto que fica parado e eu rezo para nunca ter que ligar, né? Não existe, né? Não pode. Até um colega aqui, um ex-acadêmico, falou, né? Poxa, por que a faculdade não dá tanta ênfase na ventilação mecânica? Aulas e mais aulas de fisiologia, né? Estudo Guyton, enfim, todo aquele livro, né? E por que ninguém traz, né, um fisioterapeuta, um intensivista para falar de ventilação mecânica para a gente? Por que isso não acontece na sua visão? E aonde nós, né, profissionais, que temos um pouquinho mais de experiência, precisamos pegar essas pessoas mais jovens e incentivar. O que na sua cabeça e desde a sua formação, Carol, por que isso não é dada a relevância como em relação ao ensino da ventilação mecânica na formação aí do médico, do enfermeiro, do fisioterapeuta? Acho que é o profissional que mais tem isso, obviamente. Mas por que você acha que falta isso? Por que não é dada essa importância, como é dado no seu curso aí, né, na sua formação acadêmica? Então, do ponto de vista de formação acadêmica, os profissionais que se formam em fisioterapia, eles têm muita pouca discussão, muito pouco se discute sobre ventilação mecânica na faculdade. Discute-se um pouco, só que também existe aquele medo, aquele pânico. Ventilação mecânica é sinônimo de pânico na faculdade. Eu sou docente e acompanho. Olha, fala-se de ventilação mecânica, a pessoa já fala, eu não sei nada. Então, criou-se uma situação onde ninguém gosta de falar de ventilação mecânica, é um medo extremamente grande, e quem quer falar de ventilação mecânica vai escolher terapia intensiva, e aí vai ficar, pensa-se que a terapia intensiva é para você passar a especialização inteira ou anos estudando ventilação mecânica, e não é assim. Eu penso que a falta, né, ou a falha é do sistema de muito tempo atrás, e isso eles não são revistos, então acredito que algumas ementas não são revistas, acredito que quem olha, às vezes, né, de cima para
um projeto de curso, ou escreve o projeto, ou desenha os projetos dos cursos da saúde, deveria rever. E como a gente bem sabe, a gente tem aí consensos ou questões escritas há 10, 20 anos que não são revistas. Então tem muita coisa dentro da área médica que precisa ser revista. E do ponto de vista acadêmico, né, as pessoas responsáveis pelos projetos de curso deveriam olhar com mais carinho e observar a necessidade, ainda mais para uma área médica, de se incluir mais aulas, mais horas, se olhar com mais carinho para a ventilação mecânica, porque é um manejo extremamente importante que em poucas horas, né, a gente não discute, né, é tão importante salvar vidas, vi a doutora Júnia colocando agora um post dela, né, hoje é um ótimo dia para salvar vidas, e em poucos, o pessoal da PH, né, maravilhoso, doutora Júnia, para ficar gravado, meu beijo aí para ela, minha chefe, e em tão pouco tempo a gente pode causar um mal tão grande com o manejo inadequado da ventilação mecânica, né? Com uma hemodinâmica que esse paciente não está adequado e muitas vezes o fisioterapeuta que causou essa alteração ou a pessoa que manejou inadequadamente essa ventilação com uma alteração de parâmetro pode levar a uma melhora daquilo ali. Então acredito que isso é um problema muito antigo e não é só na medicina, é na fisioterapia, na enfermagem. Criou-se um pânico muito grande em relação à ventilação mecânica e a gente precisava rever desde a formação, no meu ponto de vista. Sem dúvida. Então, tá travando aqui para mim? Carol, travou, trazer... Estou te ouvindo bem. Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo? Voltou, agora voltou. Então, realmente a gente precisa desmistificar isso, né? Trazer para um plano de discussão que não pode achar que isso deve ficar restrito com um ou outro profissional e não achar que o fisioterapeuta vai ter autonomia para mexer no ventilador. Não pode, né? A gente não pode aceitar isso e realmente precisa ter uma revisão, né, de toda a grade e colocar a ventilação mecânica como algo importante e talvez, né, fazer aí uma aproximação da área da fisioterapia com a medicina, até mesmo aula em conjunto, situações e simulações para que a gente possa ali juntos aprender, principalmente, né, com as pessoas que vão lá para a área respiratória, que vão lidar com isso o tempo todo, que são os grandes experts, mas eu acho que o curso ele vem de encontro com essa demanda, com essa necessidade de fato de a gente colocar esse assunto de uma forma básica, de uma forma tranquila no primeiro momento e aos poucos ir subindo, né, o degrau para que a gente possa ali, ter um pouquinho nível, né, e cartas, né, para que você possa ventilar aqueles pacientes que fogem um pouquinho do que é habitual, os pacientes que já têm algum problema pulmonar, ou aqueles pacientes que já têm uma lesão pulmonar, um pneumotórax, um DPOC, um enfisematoso, aquele paciente que já tem um pulmão mais duro mesmo, né, de você ventilar, para que você não cause grandes lesões no paciente. Não tem nada mais chato, né, é algo mais constrangedor de muitas vezes você causar uma lesão no paciente, uma segunda lesão, por desconhecer, por desconhecimento, né, por você não saber aquilo que está fazendo, e a gente vê até com certa frequência algumas falhas aí básicas que poderiam ser corrigidas aí se a gente tivesse um pouquinho mais de treinamento, um pouquinho mais de importância em relação à ventilação mecânica, né? Então a graduação é importante, o curso vai tentar suprir isso, e não tem como falar de ventilação mecânica não falando aí do profissional fisioterapeuta. Então, Carol, a gente tem mais 3 minutos. Eu vou deixar aqui para as considerações finais aqui para você fazer. E 1 minuto e meio eu coloco as minhas. Fale aí da importância e agradecer novamente a sua participação. Foi excelente. Eu acho que a gente conseguiu colocar aqui para o nosso público o quanto o assunto é importante e relevante dentro desse contexto pré-hospitalar. E o equipamento é para ser usado, né? Para ficar de enfeite ali na ambulância ou na aeronave é para ser usado. 1 minuto e meio para você aí, Carol. Vamos lá, consideração. Com certeza, vou aqui fazer minha defesa aqui. Não. Eu queria agradecer, doutor. Você deve permanecer aqui, vamos lá. Bem, eu quero permanecer aqui na live, né? Exato. Doutor, agradecer o espaço, né? Eu acredito que a pandemia, ela causou um mal enorme, só que ela trouxe para nós um espaço muito grande profissional fisioterapeuta, para alguns, né? Então, agradecer o espaço, agradecer a troca. Eu acredito que é muito importante essa troca entre médico e fisioterapeuta, entre a equipe.
né? Essa troca é extremamente rica, extremamente grande, onde o único beneficiado ou o maior beneficiado vai ser o paciente. E uma ventilação mecânica bem conduzida desde o início, com certeza vai repercutir lá na frente com redução de mortalidade, redução de tempo hospitalar, e os benefícios, eles são inimagináveis se a gente pensar a longo prazo, né? Então, igual o doutor falou, muitas vezes a gente do APH vai entregar um paciente para uma UTI, só que um trabalho bem feito, se dando o melhor naquele primeiro momento, as repercussões a longo prazo, a gente não tem hoje estudos para fazer esse corte, mas são inúmeras, né? Aqui a gente já pode observar. Então, só agradecer o espaço, agradecer a troca, dizer que eu estou à disposição e que para todos fazerem o curso, que eu já dei uma olhadinha lá, tá muito bom. Parabéns. Muito bom, Carol, obrigado. Agradecer aqui o nosso público que acompanhou, que fez perguntas, né? Um abraço aqui para o Sérgio Feitosa também, que colocou diversas situações. Obrigado. O Sérgio aí, ó. Então, grande amigo. Enfim, Carol, eu acho que não pode ter vaidade entre os profissionais, né? Eu vejo muitas vezes médico com receio, com vergonha, ou não querer dar o braço a torcer, de não perguntar para o físio. Bom, a gente fez, acho, alguns voos juntos, né? Na empresa. Sim, sim. Gravíssimos aí com Covid. E, poxa, Foi. acho que a segurança que você tem em voar ou transportar alguém com um profissional da fisioterapia, ele é enorme. Enorme. Dentro do hospital, a mesma coisa. Converse com o fisioterapeuta. Toda vez que eu levo um paciente no PS, eu passo o caso para fisioterapeuta ou para o fisioterapeuta e falo, olha, o paciente está assim, eu sedei assim, ele está ventilando assim, com esse Que legal, doutor. Falo, ó, a pressão do cuff está assim, mas se eu puder rechecar, recheca. Eu passo o caso para esse profissional. A gente não pode ter essa vaidade de achar, né, que é médico para médico, enfermeiro para enfermeiro. Infelizmente, isso é muito forte, né, doutor? É muito forte, infelizmente. E o nosso objetivo é o mesmo, é o paciente. É o mesmo. É o paciente, é melhorar a condição desse paciente. Então, precisa acabar com esse tipo de vaidade. O que mata o paciente no pré-hospitalar, Carol, e também as emergências, é a vaidade que existe entre os profissionais. Então, eu sou um grande defensor que todo mundo trabalha junto. É um time. Seja no traumatizado, no clínico, no pré, no intra. Não existe aí alguém que manda mais, que sabe mais. Todos eles têm a sua importância, o seu papel. Em alguns momentos vão ser ali protagonistas, em outros momentos vão ser coadjuvantes. Com certeza. Possui a sua importância. Tem seu papel. O paciente precisa ser cuidado. Né? Não é simplesmente deixar ele no hospital, entubar das costas, acabou, cuidados pós-intubação não existe, não checo nada, não vejo nada, nem o raio-x pós-intubação eu peço, não vejo pressão do cuff, não vejo nada. Então, eu acho que deixa isso muito de lado, né, Carol? E às vezes a gente não tem aquela visão, aquela percepção. É só isso que eu vou fazer para o meu paciente? É só isso que eu tenho para oferecer para o meu paciente? Faço a parte mecânica e depois acabou? Isso é o mínimo, gente. Entubar o paciente, passar o tubo é o mínimo. Agora, os cuidados pré e pós-intubação, eles são fundamentais. E é claro que a ventilação está dentro desse contexto, né, dessa seara que é atender o paciente crítico, paciente grave. Então, eu acho que a grande situação e a grande mensagem que eu trago agora para a noite é realmente não devemos ter vaidade. Devemos reconhecer as nossas limitações, buscar, né, quais são os nossos medos, quais são as nossas dores. E o curso está aí para te ajudar a todos esses profissionais que querem, de certa forma, melhorar a qualidade dos enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos, auxiliares, condutores, policiais, bombeiros. Todo mundo, em algum momento, vai colocar a mão no paciente. Deve fazer o curso ou qualquer outro curso que você saiba que realmente é bom, mas esse tópico de ventilação mecânica, não tenho dúvida que ele vai ser a cereja do bolo de tudo isso que a gente falou. Então, Carol, que legal, que legal. A participação, um beijo para todos que participaram aqui, um beijo para a Júnia, doutora Júnia também, um grande beijo para você, né? Não sei se você está aqui, mas se não tiver, um grande abraço. Tava falando aí. Grande Júnia, e para todos para aqueles que colocaram as dúvidas, se alguém tiver alguma outra dúvida, algum detalhe que você queira saber sobre o curso, entra na minha página, no meu link, aí tem o link na minha bio do Insta, e sigam também a Carol, que ela também tem excelentes projetos, e a fisioterapia deve andar junto da medicina, da enfermagem, não existe segregação de cuidado, e sim atuação em conjunto.
Grande abraço a todos. Isso mesmo. Obrigado, Carol. Se cuida, boa noite a Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Pessoal, um grande abraço aí. Só mais um detalhe. Na quinta-feira a gente tem a aula de boas-vindas do curso para aqueles que se inscreveram nesse primeiro momento. Então, vejo vocês na quinta-feira. Então, obrigado pela confiança, pelo carinho daqueles que se inscreveram. E, obviamente, a Carol vai fazer parte aí do curso, ajudando aqui a falar Vamos lá. situação. Vamos desmistificar esse assunto aí, Carol. Vamos junto. Vamos lá, pessoal. Com muito prazer. Boa noite. Obrigada. A todos aí. Um grande Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.